Você já se perguntou por que ama a Deus, mas continua caindo no pecado? Já se olhou no espelho depois de um deslize e se perguntou: se eu realmente amo ao Senhor, por que ainda faço o que não devo? Por que repito os mesmos erros? Por que a minha boca ora canta louvores e ora fala palavras que envergonham a minha fé? Essa pergunta é como um peso invisível. Ela aperta o peito. Ela incomoda a alma. É como se o coração quisesse subir ao céu, mas os pés estivessem presos na lama. Muitos vivem essa contradição em silêncio. Sorriem para fora, mas carregam dentro de si uma guerra que não termina. Uma parte clama por santidade, outra insiste em caminhar no mesmo lamaçal. Você não está sozinho nessa. Talvez você se condene, talvez você pense que é o único. Mas o apóstolo Paulo já gritou essa mesma angústia. Aquilo que quero fazer não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E aqui começa a ferida. Se eu amo a Deus, por que peco? Se eu digo que creio, por que ainda tropeço? Se eu oro, por que ainda caio? Talvez você tenha se deitado à noite e prometido: amanhã será diferente. E no dia seguinte, antes do sol se pôr, já se viu de novo no mesmo ciclo. E a culpa te abraçou como uma sombra fria. É uma prisão invisível. Não são correntes de ferro, mas são correntes na mente, no coração, no hábito. O pecado não é apenas um ato isolado, é como um eco. Você o comete, e ele continua a gritar dentro de você. E então você começa a se afastar de Deus. Não porque ele te rejeitou, mas porque você mesmo acreditou que não é digno. E o coração, que antes corria para a presença dele, agora se esconde como Adão no jardim, envergonhado pela própria nudez. Você já se sentiu assim? Sabendo que Deus continua lá, mas temendo se aproximar, porque carrega nos ombros a vergonha de mais uma queda? Já percebeu como a culpa, quando não é tratada, se torna um muro alto entre você e a esperança? Mas por que isso acontece? Por que pecamos mesmo amando a Deus? A resposta não é simples. Ela está misturada na poeira da nossa humanidade, nos buracos da nossa alma, nas cicatrizes que carregamos e nos desejos que ainda não aprendemos a entregar. O coração humano é um campo de batalha. De um lado, a fé que desperta e deseja viver para Deus. Do outro, a carne, que pede prazer imediato, que deseja atalhos, que grita mais alto quando a alma está cansada. Entre o amor por Deus e o apelo do pecado, muitas vezes nos vemos divididos. Não se trata apenas de falta de vontade, não é apenas falta de oração, não é simplesmente preguiça espiritual. É uma realidade. O pecado é atraente. Ele se apresenta como alívio, como consolo, como descanso rápido para dores profundas. E muitas vezes caímos não porque amamos o pecado, mas porque buscamos nele um remédio errado para uma ferida verdadeira. O pecado é como um analgésico que adormece a dor, mas nunca cura a doença. Ele mascara a ferida, mas não fecha o corte. Ele promete prazer, mas entrega vazio. Ele promete liberdade, mas coloca correntes. E quando acordamos desse engano, percebemos: amamos a Deus, mas não aprendemos a lidar com nossas fraquezas. Amamos a Deus, mas não deixamos que Ele entre nos quartos escondidos da nossa alma. Amamos a Deus, mas ainda estamos tentando lutar com armas humanas, uma guerra que só pode ser vencida com armas espirituais. É aqui que começa a virada, porque o amor de Deus não é ingênuo. Ele conhece as nossas quedas antes que aconteçam. Ele vê os tropeços antes do primeiro passo. E ainda assim, Ele nos ama. Você percebe a profundidade disso? Deus não se surpreende com a sua fraqueza. Ele não se assusta com a sua queda. Ele não vira o rosto quando você tropeça pela 10ª vez no mesmo lugar. Ele continua te chamando pelo nome, mas talvez você diga: então por que Ele não me livra logo desse pecado? E eu te respondo: porque o processo de libertação não é apenas sobre parar de pecar. É sobre aprender a depender dele de verdade. É sobre deixar de acreditar na própria força e começar a se apoiar na graça. É sobre entender que a vida cristã não é um atestado de perfeição, mas um convite diário para se levantar, mesmo depois da queda. A cruz não foi erguida para os perfeitos, foi erguida para os quebrados, para os cansados, para os que falham, para os que choram no silêncio depois de mais uma derrota. Jesus sabia que o caminho seria estreito, que a carne resistiria, que a mente seria fraca. Por isso ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você percebe?
Você não cai porque não ama a Deus. Você cai porque ainda está aprendendo a amar a si mesmo da maneira que Ele te ama. Você cai porque a batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. Você cai porque é humano, mas é justamente na sua humanidade que Deus decide derramar a sua graça. O amor de Deus não se mede pelo número de vezes que você vence sozinho. O amor de Deus se revela na mão que se estende para te levantar todas as vezes que você cai. E agora, talvez você esteja cansado de prometer e não cumprir, cansado de tentar e não conseguir, cansado de lutar com armas cegas, cansado de acreditar que a queda é maior que o amor de Deus. Mas escute, o que Deus espera de você não é perfeição imediata. O que Ele espera é entrega, é sinceridade, é um coração que reconhece: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso recomeçar. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você percebe o detalhe? Não é apenas perdão, é purificação. Ele não apenas apaga o passado, Ele trata a raiz. Ele não apenas enxuga as lágrimas, Ele cura a ferida. O processo pode ser longo, pode doer, pode exigir que você olhe para dentro e encare aquilo que sempre quis esconder. Mas é nesse processo que a graça se torna real. Talvez você nunca tenha contado para ninguém as batalhas que trava quando está sozinho. Talvez você sorria por fora e morra por dentro. Talvez você esteja cansado de viver uma fé de fachada, onde tudo parece em ordem, mas por trás há segredos que te esmagam. Deus já sabe, e Ele continua te amando, e Ele continua te chamando, e Ele continua te lembrando: minha graça te basta. Então, por que você continua pecando mesmo amando a Deus? Porque você é humano, porque você ainda está em processo, porque a santidade não é um evento, é uma caminhada, porque o amor verdadeiro não é medido pela ausência de quedas, mas pela perseverança em se levantar e voltar para Deus todas as vezes. Agora, a pergunta muda: o que você fará com esse amor? Vai continuar fugindo de Deus quando cair? Ou vai aprender a correr para Ele, mesmo sujo, mesmo cansado, mesmo quebrado? Porque no fim das contas, o que Deus quer não é uma performance perfeita. Ele quer um coração sincero. Ele quer filhos que, mesmo frágeis, reconheçam que precisam dele. E Ele quer que você saiba: você não está sozinho. Quando você pecar, lembre-se, isso não muda o amor de Deus por você. Mas também lembre-se, esse amor é forte o suficiente para não te deixar preso onde você caiu. Ele te chama para levantar. Ele te chama para voltar. Ele te chama para viver em liberdade. E talvez hoje seja o dia de dar esse primeiro passo. Não o passo da perfeição, mas o passo da sinceridade. Dizer: Senhor, eu ainda caio, mas eu não vou desistir. Eu ainda peco, mas eu ainda te amo. E eu creio que o teu amor é maior que o meu pecado. Essa oração pode mudar tudo, porque ela não parte da sua força, mas da graça dele. E agora, eu quero te convidar a fazer algo simples. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Nós vamos orar por você, pela sua família e também por algum parente próximo que você saiba que está passando por uma dificuldade. E não se esqueça, deixe também o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé.